Bom, e falando sobre essa possibilidade do caso ir para a primeira instância, o gabinete do ministro Dias Toffoli divulgou um comunicado hoje falando sobre o Banco Master e falando, inclusive, sobre essa possibilidade. A Samantha Klein tem as informações para a gente aí em Brasília. Oi, Samantha. Isso, Carol, essa eventual decisão deve ser confirmada somente daqui 2 meses, já que o inquérito foi prorrogado a pedido da Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli se pronunciou pela primeira vez e, por meio de nota, disse que a manutenção do caso no Supremo se dá para evitar questionamentos de nulidades no processo, caso estejam sendo investigadas pessoas com foro privilegiado. A nota divulgada mais cedo, após uma conversa com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, teve esse tom aí, justamente para dar uma clareada diante dessa crise que se estabeleceu dentro do Supremo e diante das críticas contra o ministro Dias Toffoli na atuação do caso Master. Nesse texto, o ministro também defende a sua atuação, diz que agiu dentro da lei e citou que algumas decisões tomadas foram necessárias, como a cariação entre Daniel Worcaro e o ex-presidente do BRB, como acabou de trazer o Igor Cardim, mas acabou ignorando relações entre parentes deles e empresários relacionados ao Master, assim como a própria apreensão de provas que a Polícia Federal obteve em uma das fases da Operação Compliance Zero. Com vocês. Obrigada, Samantha. Demorou o ministro Dias Toffoli a se manifestar sobre esse caso, né, Vera? Porque está rolando desde o fim do ano passado críticas bastante pertinentes a diversas decisões do Toffoli nesse caso, né? Exato, e mesmo assim agora por meio de um comunicado, né, do seu gabinete. Ainda não falou publicamente a respeito. Isso deverá acontecer, eu imagino, Carol, quando voltar o Supremo do recesso, né? É um recesso bastante atípico esse, aliás. Ontem a Débora falou, a gente está desde o início do ano falando do caso Master, já estávamos falando no fim do ano passado, e ele deu uma série de decisões ao longo do recesso, decisões monocráticas dentro desse inquérito. Então, tudo isso vai vir à baila, vai vir à tona quando eles voltarem a se reunir. Não tem como, né? O ministro Edson Fachin também foi forçado a tratar desse assunto durante o recesso, e isso vai ter de ser, de alguma maneira, enfrentado pelo Supremo na volta. Deverá aparecer alguma menção à necessidade de autorregulação por parte do STF no discurso de abertura do ano legislativo. E aí a gente vai ver se nas primeiras sessões do plenário o ministro Toffoli vai falar a respeito desse assunto e vai se pronunciar. Então, essa coisa de ir para a primeira instância, o jeito de tirar o caso de cima dele, tirar o foco das cobranças também de cima dele. Vamos ver se vai ser levado a cabo e se a entrada do governador no assunto de uma maneira mais direta impede que isso aconteça. Inclusive, a gente vai aguardar a movimentação no judiciário e também no parlamento, né, com o retorno do Congresso, porque tem a CPI do INSS, que... Está tentando pegar esse caso meio de contrabando eu ali, ia né? falar a CPI do caso Master, que ainda, enfim, o Hugo Mota disse que não vai instalar, tal, mas pode haver uma pressão em relação a isso. Aí a CPI do INSS está tentando pegar o caso e vai convocar Daniel Worcaro. Diz que assim que voltarem os trabalhos já vai notificar Dias Toffoli e Worcaro para que ele preste depoimento. Qual que é o atalho, né, para esse caso entrar aí na CPI do INSS? É o fato de que o Master negociou com vários fundos de previdência aí de estados, do Rio de Janeiro, da Bahia, de outros estados. Então, por esse caminho aí, que é um caminho bem, um atalho, ela entraria na CPI do INSS. É uma maneira de driblar essa barreira que o presidente da Câmara tem colocado para a criação de uma nova CPI específica sobre o caso Master. Inclusive, já tem data proibitiva de Worcaro, 5 de fevereiro. E o colegiado aprovou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Worcaro. É isso, semana que vem já acabou o recesso, volta ao legislativo, volta ao judiciário e a coisa tende a esquentar. Agora, comentávamos, né, que estamos falando
mês inteiro, desde o ano passado, sobre Banco Master. No fim das contas, esse vai ser um elefante na sala na eleição, né? E para todo mundo, né? A depender do que a gente vir de revelações de agora em diante, cada um vai ser chamado a responder sobre isso. Se tiver um candidato como o Ronaldo Caiado, por exemplo, que tem essa pauta ali, né, moralizadora, moralizante como uma parte importante do seu discurso, vai tentar empurrar para o governo nesse caso, como ele fez com o INSS. A gente ouviu essa fala, ele falando explicitamente do filho e do irmão do presidente, que não estão diretamente ligados ao escândalo, né? Tem ali ligações com entidades que estão sendo investigadas pelo escândalo, mas essa tentativa de empurrar casos de corrupção de novo para o colo do PT e do Lula, porque é algo que cola, que faz, que tem eco junto a uma parcela grande do eleitorado, isso vai estar presente nas candidaturas de direita. Mas tem um telhado de vidro, né? Porque aí já está o Ibanez, que é um governador do campo bolsonarista, quer dizer, é difícil colar num campo ou no outro. Esse caso do Master se espraia para todos os lados, né? A gente ouviu a fala do próprio Vorcário de que ele tinha amigos de muitos partidos em todos os poderes e que ele não entende por que isso estava sendo questionado, por que estava sendo levado, porque não teria relação com o caso. Mas a verdade é que essa presença do Master em governos estaduais, essa facilidade de trânsito no legislativo, no judiciário, tudo isso pode aparecer e vai ter nomes, bastante nomes do centrão e da direita também nessa lista de amigos, como ele mesmo nomeou, né?